Salve pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e eu vou estar trazendo alguns conteúdos de matemática aí para vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Bora lá? Bom, pessoal, para falar um pouco da matemática, né? Eu separei aqui algumas áreas importantes que eu gostaria de citar e vou tentar fazer uma contextualização histórica, né? Bem por cima, assim, só para vocês entenderem um pouco do desenvolvimento, né? Bom, vou começar falando da aritmética. A aritmética ela é responsável pelas operações principais, tá? Soma, multiplicação e as inversas delas, subtração e divisão, tá? Bom, relatos aí da aritmética deve ser desde muito antigamente, Idade da Pedra, né? Com as marcações em paredes, em pedaços de ossos. Então, a partir daí já se começou o princípio de contagem, né? E a partir daí começa esse desenvolvimento matemático já, ok? Já bem desde antigamente. Com isso, a sociedade foi se desenvolvendo cada vez mais, e quanto mais ela se desenvolvia, a gente chegou, né, na situação em que o homem ele não seria mais um ser nômade, ele seria um ser o quê? Sedentário, ele começaria a ter um local fixo. E aí entra a geometria, né, que está ligada à questão de cálculos do quê? Cálculos da Terra, ok? Cálculo de terra, é justamente o significado da palavra. Então, as questões de triângulo, quadrado, noções de círculo, ângulo, tudo isso a gente já aprende e já tem desde muito antigamente, tá? Desde séculos antes de Cristo. Seu maior desenvolvimento seria durante os filósofos antigos, né, da Grécia, famosos, né, como Tales, o famoso Pitágoras, que a gente tem o teorema dele ali, e o Euclides, né, que é responsável pelo livro Elementos, ok? Esse livro, na verdade, não é só um livro, são 13 focos em livros, é um compilado. A parte da geometria, ela não frisa muito nos números, como eu falei, ok? Na verdade, são regras, são cálculos. Eles utilizavam, na verdade, espessuras, né, de tamanhos, grandezas, e não utilizavam valores em si, ok? Para fazer esse tipo de cálculos. Então, eles sabiam o valor do triângulo, por exemplo, o lado do triângulo por medições, ângulos por medições, mas não utilizando tantos números, tá? Então, essa é um macete bacana, porque a gente vê que a matemática ela não está envolvida só com números, tá? Vamos também desconstruir um pouco dessa parte. E falando justamente nisso, eu entro na álgebra, ok? É justamente aquela parte que a gente fala, nossa, agora eu já não sei mais nada de matemática, né? Porque envolveu letra, lascou. Bom, pessoal, a álgebra é responsável por essa parte, tá? A parte de generalizar, ok? A gente coloca essas letras justamente para isso, para fazer uma generalização de determinada conta, de determinada situação em que a gente não tem um número definido, tá? Falando aí da álgebra, ela vai ajudar justamente na resolução de equações, tá? Então era um dos grandes estudos da matemática na época, né? As equações, e eles já começavam a substituir por símbolos, a substituir por outras notações e não os números em si, tá bom? Para conseguir fazer uma generalização e uma operação, né, um pouco mais abrangente, ok? Então, é legal falar nessa parte aqui que a álgebra ela teve um desenvolvimento já na Grécia Antiga, tá? Apesar de também ter noções de álgebra já em outros locais também, é muito importante falar isso quando a gente fala em matemática, tá bom? Não teve um centro, não teve um polo responsável por desenvolver a matemática em si. Na verdade, diversas matemáticas em diversos lugares estavam sendo desenvolvidas e, claro, a gente acaba tendo um olhar mais fixado para determinado local, para alguém que inventou um famoso teorema, mas, na verdade, essas noções de matemática eram já sabidas por outros povos, como por exemplo chineses, indianos. E aí é sempre importante mencionar os algarismos que a gente utiliza hoje, né? São justamente algarismos indo-arábicos, né? Porque eles têm essa noção matemática que eles tinham na Índia, né? A utilização do zero e tudo mais. E ele também está muito ligado aos algarismos que eles utilizavam na Arábia, né? Também são bem parecidos. Bom, aproveitando esse gancho, gente, é justamente que eu falo da importância dos indianos, né? E dos árabes no desenvolvimento da nossa matemática, né? Então os árabes, eles na verdade conquistaram um bom território aí, nessa época de muitas guerras, muitas tretas, e eles conquistaram territórios em que tinham justamente desenvolvimentos, estudos, né? Bibliotecas, as bibliotecas eram muito importantes naquela época. E com isso os árabes, eles continuam os estudos, falando principalmente em matemática, tá? Eles continuam o desenvolvimento matemático, que eles veem naqueles livros, né?
e atualizando com a sua própria matemática, certo? Com os seus números, com o seu sistema de numeração que eles já possuem, com o seu conhecimento também, eles continuam muito a questão das equações, né? Eles continuam o desenvolvimento de equações, então os árabes eles também têm um papel muito importante na matemática, ok? Por último, mas não menos importante, a gente fala da álgebra linear, né? Então, aqui a gente estava num cenário, como eu estava falando, os árabes acabaram tendo aí acesso à maior parte do acervo, né, matemático, mas aí treta, guerra, morte, e os europeus voltam a ser o grande protagonista aí da matemática. Tá? E é bacana porque nessa parte da história a gente tem muito desenvolvimento humano, e esse desenvolvimento humano ele vem muito por parte do desenvolvimento matemático, né? Então, muitas questões, né? Questões da própria Terra, por exemplo, eles acreditavam naquela época que a Terra seria o centro do universo, né? Mas depois não, é provado através da matemática que seria o Sol. Além disso, questões relacionadas a movimento, a trajetória, mecânica. Então a gente tem um desenvolvimento muito bacana nessa época. Além, claro, do desenvolvimento do plano cartesiano, que é o nosso bonitinho aqui que a gente conhece bem, né? Dá uma dorzinha de cabeça. Desenvolvido por Descartes, né? Justamente aquelas noções de ponto, reta, as questões de triângulo, quadrado, a gente vai estar olhando através do plano cartesiano, que seria a geometria analítica, né? Ela para de ser plana e começa a ser analisada de outras perspectivas, tá bom? E justamente com o desenvolvimento da geometria analítica que a gente vai estudar a álgebra linear, tá? As questões de sistema, né? Identificação de duas retas e os valores, as questões de vetores e coordenadas também, tá bom? Posteriormente a gente vai estudar muito função, né? Que ainda não era definida naquela época, né? Só foi definida bem mais à frente lá para o século XIX, tá bom? E basicamente seria essas funções da álgebra linear. Muitos matemáticos, né, nessa época, não dá nem para citar especificamente um, mas por exemplo Newton, Leibniz, bem famosos, né, bem conhecidos, o próprio Descartes. Salve galera, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, comenta o que você achou e claro, não esquece de compartilhar as informações com os colegas, beleza? Além disso, segue o canal aqui para não perder nenhum conteúdo, fechou? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Espero vocês lá!